Milionário estéril engravida uma mulher de rua e descobre algo extremamente perturbador. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O sol nascente refletia nos vidros espelhados do imponente edifício Montenegro Enterprises, no coração empresarial de São Paulo. No 45º andar, Gabriel Montenegro observava a cidade despertar através das janelas de sua cobertura corporativa. Aos 38 anos, ele personificava o sucesso. Cabelos negros sempre alinhados, porte atlético mantido por treinos regulares e um olhar penetrante que intimidava até os mais experientes executivos. Naquela manhã de outono, enquanto ajustava sua gravata italiana, seu reflexo no vidro o fez questionar se todo aquele império realmente preenchia o vazio que carregava. O diagnóstico de esterilidade, recebido 5 anos antes, ainda ecoava em sua mente como uma sentença definitiva. Impossibilidade total de ter filhos. Foram as palavras do Dr. Ricardo Meirelles, médico da família há décadas. Senhor Montenegro, sua primeira reunião do dia começará em 15 minutos, anunciou Marina, sua assistente executiva, interrompendo seus pensamentos. Gabriel assentiu, recompondo sua habitual máscara de frieza. A sala de reuniões estava repleta de executivos quando ele entrou. Entre eles, seu primo Eduardo Montenegro, diretor financeiro da empresa e seu braço direito nos negócios. A presença de Eduardo sempre provocava um incômodo inexplicável em Gabriel, especialmente desde o diagnóstico de esterilidade. Senhores, o projeto de expansão para o Nordeste precisa ser acelerado, Gabriel iniciou, sua voz grave preenchendo o ambiente. Não podemos perder a janela de oportunidade que se abriu com a crise dos concorrentes. Enquanto discutiam estratégias e números, sua mente ocasionalmente vagava para 6 meses atrás, quando um encontro inesperado mudou algo dentro dele. Foi numa noite chuvosa, após um evento beneficente. Ele havia dispensado o motorista, precisando da solidão para processar mais uma discussão familiar sobre sua sucessão. No semáforo fechado da Avenida Paulista, seus olhos encontraram os de uma jovem que vendia flores. Não era sua beleza que o impactou, embora fosse notável, mas a dignidade em seu olhar, mesmo encharcada pela chuva. Num impulso que até hoje não compreendia, ofereceu uma carona. Ela hesitou, mas o temporal intenso a convenceu. Helena, ela disse simplesmente ao entrar no carro. O perfume de jasmim que ela emanava, misturado à chuva, ficou gravado em sua memória. Conversaram durante todo o trajeto, como se fossem velhos conhecidos. Helena tinha uma forma única de ver o mundo. Uma sabedoria que não vinha dos livros, mas da vida. Aquela noite terminou em seu apartamento na cobertura dos jardins. Uma noite de paixão intensa, verdadeira, diferente de tudo que já havia experimentado. Pela primeira vez, Gabriel sentiu-se verdadeiramente conectado a alguém. Mas na manhã seguinte, o peso de suas responsabilidades e seu suposto defeito o fizeram recuar. Deixou um envelope com dinheiro na mesa de cabeceira e saiu antes dela acordar, convencido de que era melhor assim. Gabriel, você concorda com a estratégia? A voz de Eduardo o trouxe de volta ao presente. A reunião continuava, e todos os olhares estavam fixos nele. Apresentem os números revisados até o final do dia, respondeu automaticamente, anos de experiência permitindo que mantivesse o controle mesmo quando sua mente estava distante. Após a reunião, sozinho em seu escritório, Gabriel pegou-se pensando novamente em Helena. Desde aquela noite, tinha enviado pessoas para encontrá-la sem sucesso. Era como se ela tivesse desaparecido na cidade gigantesca. O interfone tocou. Senhor Montenegro, há uma emergência no lobby. Aparentemente, um homem passou mal e está precisando de ajuda médica. E por que estão me informando isso? O senhor é o único que pode liberar o acesso da ambulância pela entrada privativa, já que o acesso principal está bloqueado pela obra. Gabriel suspirou, pegando seu paletó. Ao entrar no elevador panorâmico, não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. O destino, irônico em sua natureza, estava preparando o cenário para um reencontro que desafiaria tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. O elevador panorâmico descia rapidamente, enquanto Gabriel consultava mensagens em seu celular.
As portas se abriram no térreo e o burburinho característico de uma emergência preencheu seus ouvidos. Atravessou o luxuoso saguão de mármore com passos firmes, mas algo o fez parar abruptamente. Ajoelhada próxima a um senhor idoso que estava sendo atendido, estava ela, Helena. Seu coração acelerou instantaneamente ao reconhecê-la. Ela vestia roupas simples, mas limpas, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque improvisado. Suas mãos habilidosas auxiliavam o senhor, mantendo-o consciente até a chegada do socorro. Respire devagar, seu Alberto. A ajuda já está chegando. Ela dizia com uma voz serena que Gabriel reconheceria em qualquer lugar. Seu olhar demonstrava a mesma dignidade que o havia cativado meses atrás, mas havia algo diferente nela. Algo que ele não conseguia identificar precisamente. Os paramédicos chegaram e assumiram o atendimento. Helena se afastou discretamente, e foi então que seus olhares se cruzaram. O reconhecimento foi imediato, e Gabriel pode jurar que viu um lampejo de surpresa e talvez mágoa em seus olhos verdes. "Você trabalha aqui?" perguntou Gabriel, aproximando-se dela enquanto os médicos cuidavam do paciente. "Não", respondeu secamente. "Estava passando quando vi seu Alberto passar mal. Ele é um vendedor de balas que sempre foi gentil comigo." A frieza em sua voz o atingiu como uma bofetada. Era diferente da mulher calorosa que havia conhecido naquela noite de chuva. Helena começou a se afastar, mas Gabriel a seguiu até a calçada. "Helena, espere! Eu tentei encontrar você." Ela se virou e, pela primeira vez, Gabriel notou as mudanças em seu corpo. Seu ventre, ainda que discretamente, mostrava sinais de uma gravidez inicial. Seu rosto, embora mais pálido, tinha um brilho diferente. "Para quê? Para deixar outro envelope com dinheiro?" questionou ela, sua voz carregada de ironia. Gabriel sentiu o peso da culpa, mas antes que pudesse responder, um carro em alta velocidade subiu na calçada, desgovernado. Num impulso, Helena o empurrou para o lado, salvando-o do impacto. O carro bateu em um poste e o motorista, aparentemente tendo um mal súbito, foi socorrido rapidamente. No meio da confusão, Helena aproveitou para tentar desaparecer novamente, mas dessa vez Gabriel foi mais rápido. Segurou seu braço delicadamente, notando como ela tremida levemente. "Você está bem?" "Precisa de um médico?" perguntou genuinamente preocupado. "Estou bem", respondeu ela, soltando-se de seu toque, "e não preciso de nada seu." "Você acabou de salvar minha vida", insistiu Gabriel. "Deixe-me ao menos..." "Não foi nada", cortou ela. "Faria o mesmo por qualquer pessoa." Mas quando ela deu 2 passos, suas pernas fraquejaram. Gabriel a amparou rapidamente, e pela primeira vez notou o quanto ela estava mais magra, apesar da gravidez. Seu instinto protetor falou mais alto. "Você precisa se sentar, tomar água. Venha comigo até meu escritório." "Não posso", ela hesitou. "Tenho um compromisso importante." "Helena", sua voz saiu mais suave do que pretendia. "Por favor, 5 minutos. Depois você vai para onde quiser, e se não quiser me ver nunca mais, eu vou respeitar." Algo no tom dele a fez ceder. Talvez o cansaço, talvez a lembrança do que haviam compartilhado, ou talvez apenas a necessidade de um momento de descanso. Concordou com um aceno discreto. No elevador, o silêncio era pesado. Gabriel observava seu reflexo no espelho, notando como ela abraçava protetoramente a própria barriga. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. Mas era impossível. Ele era estéril. Todos os exames confirmavam isso. Chegando ao escritório, Marina os recebeu com um olhar curioso. Mas Gabriel dispensou qualquer interrupção. Conduziu Helena até o sofá de couro próximo à janela panorâmica. "Por que você nunca me procurou?" perguntou ele, servindo água em um copo de cristal. Helena aceitou a água, mas seus olhos estavam fixos na cidade lá embaixo. "E por que eu deveria? Você deixou bem claro que foi apenas uma noite." "Não foi apenas uma noite para mim", confessou ele, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Ela finalmente o encarou, e seus olhos estavam marejados. "Não importa mais, Gabriel. O que aconteceu, aconteceu. Agora cada um segue seu caminho. Você está grávida", não era uma pergunta. "Sim", respondeu ela, levantando-se. "E antes que pergunte, sim, são seus filhos. São gêmeos. Mas não se preocupe. Não vim aqui para..." Gabriel sentiu o mundo girar. "Gêmeos."
Seus filhos? Mas como? As palavras do doutor. Meireles ecoavam em sua mente, confrontando-se com a realidade diante dele. Isso é impossível, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eu sou estéril. Helena riu sem humor. Bem, aparentemente não é tão estéril assim. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se uma última vez. Não vim atrás de você antes e não viria agora. O destino quis que nos encontrássemos hoje, mas isso não muda nada. Meus filhos e eu ficaremos bem sozinhos. A porta se fechou, deixando Gabriel em um turbilhão de emoções e questionamentos. Sua vida, que parecia tão controlada há apenas uma hora, agora estava completamente de cabeça para baixo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que precisava descobrir a verdade, não importava o custo. Gabriel permaneceu imóvel por longos minutos, após a saída de Helena, suas palavras ecoando em sua mente. O diagnóstico de esterilidade, que por anos havia sido uma verdade absoluta em sua vida, agora se desmantelava diante de seus olhos. Com movimentos mecânicos, pegou o telefone. Marina, cancele todos os meus compromissos de hoje e tente localizar o Dr. Ricardo Meireles. É urgente. Enquanto aguardava, abriu seu notebook e começou a pesquisar sobre diagnósticos falsos de esterilidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava. A cada informação que encontrava, uma antiga conversa com seu primo Eduardo voltava à memória. Uma discussão sobre a sucessão da empresa, onde Eduardo mencionara com um sorriso estranho que pelo menos não precisavam se preocupar com herdeiros inesperados. Senhor Montenegro, a voz de Marina soou pelo interfone. O doutor. Meireles está viajando, mas consegui seu número particular. Gabriel não perdeu tempo. Discou o número imediatamente, sua respiração pesada enquanto aguardava. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Ricardo Meireles. Doutor, aqui é Gabriel Montenegro. Precisamos conversar sobre meu diagnóstico de esterilidade. Um silêncio pesado se estabeleceu na linha. Quando o médico voltou a falar, sua voz estava diferente, quase temerosa. Gabriel, eu estou no exterior agora. Podemos conversar quando eu voltar? Não, conversaremos agora. A voz de Gabriel saiu cortante. Acabo de descobrir que vou ser pai, de gêmeos. Como isso é possível considerando seu diagnóstico? Outro silêncio, mais longo desta vez. Finalmente, um suspiro profundo. Eu sinto muito, Gabriel. Seu exame original nunca indicou esterilidade. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Suas suspeitas se confirmavam, mas a realidade era ainda mais dolorosa do que imaginava. Continue, ordenou, sua voz perigosamente calma. Seu primo Eduardo me procurou antes de eu entregar os resultados. Ele tinha documentos comprometedores sobre minha conduta profissional. Disse que os destruiria se eu alterasse seu diagnóstico. Eu estava prestes a perder minha licença médica, minha reputação. Gabriel desligou o telefone bruscamente. Seu mundo inteiro estava desmoronando. Anos de sua vida baseados em uma mentira, manipulado por sua própria família. E Helena? Helena estava grávida de seus filhos, vivendo em condições precárias enquanto ele vivia em sua torre de marfim. Levantou-se abruptamente, pegando seu paletó. Precisava encontrá-la novamente. Mas por onde começar? São Paulo era gigantesca, e ela claramente não queria ser encontrada. Então lembrou-se do senhor que ela havia ajudado no saguão, seu Alberto, o vendedor de balas. Desceu rapidamente ao térreo, onde encontrou o senhor já recuperado, organizando suas balas em uma pequena caixa. Seu Alberto, posso conversar com o senhor um momento? O vendedor o olhou com curiosidade. Pois não, doutor. A moça que ajudou o senhor hoje, Helena. O senhor a conhece? O rosto do idoso se iluminou. Ah, a Leninha. Boa menina, sempre gentil com todos. Está passando por dificuldades, coitada, mas mesmo assim nunca perde a dignidade. Sabe onde posso encontrá-la? Seu Alberto hesitou, claramente protetor. Ela ajuda na sopa dos pobres da Igreja Santa Cecília, às quartas-feiras. É só o que sei. Era uma quarta-feira. Gabriel olhou para seu relógio. 17h45. Se fosse agora, talvez conseguisse encontrá-la. Mas antes, precisava resolver uma questão familiar. Marina, falou ao telefone enquanto caminhava até seu carro.
Chame Eduardo à minha sala amanhã, primeira hora, e prepare todos os documentos da sucessão da empresa dos últimos 5 anos. Dirigiu rapidamente até a igreja Santa Cecília, seu coração acelerado com cada sinal vermelho que pegava. Não podia perder Helena novamente. Não agora que sabia a verdade. Não agora que entendia o quanto havia sido manipulado. Estacionou de qualquer jeito próximo à igreja, ignorando o manobrista que se aproximou. O sol já se punha, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa. Ao virar a esquina, viu um grupo de pessoas em situação de rua formando uma fila ordenada. E lá estava ela, servindo sopa com um sorriso gentil, seu ventre mais visível sob o avental branco. Gabriel parou, observando a cena. Helena conversava com cada pessoa, dedicando-lhes atenção genuína. Era um lado da cidade que ele, do alto de seu império empresarial, nunca havia realmente enxergado. Um mundo onde sua Helena havia sobrevivido sozinha, carregando seus filhos, enquanto ele vivia enganado em sua redoma de luxo e mentiras. Aproximou-se lentamente, sentindo o aroma da sopa quente misturado ao incenso que vinha da igreja. Helena o viu, e por um momento seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, porém, Gabriel não deixaria que ela fugisse. Tinha muito a explicar, muito a consertar, e principalmente muito a aprender com aquela mulher que, sem saber, havia transformado completamente sua vida. O pátio da igreja estava quase vazio quando Helena finalmente terminou de servir as últimas porções de sopa. Gabriel permaneceu distante, observando pacientemente enquanto ela se despedia dos voluntários e guardava os últimos utensílios. O céu já estava completamente escuro e as luzes da igreja criavam sombras alongadas no chão de pedra. "Por que você está aqui?" perguntou Helena sem se virar, percebendo sua aproximação. "Porque descobri que toda a minha vida foi construída sobre mentiras", respondeu ele, sua voz carregada de uma emoção que surpreendeu até a si mesmo. "Ah, é porque você está carregando meus filhos." Helena finalmente se virou para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de cansaço e desconfiança. "Que mentiras?" "Nunca fui estéril", revelou ele, dando um passo à frente. "Meu primo Eduardo conspirou com meu médico para forjar o diagnóstico. Acabei de descobrir." A expressão de Helena suavizou por um momento, mas logo se recompôs. E por que ele faria isso? Dinheiro, poder, controle sobre a sucessão da empresa. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Sem herdeiros, ele seria o próximo na linha de sucessão. Um vento frio soprou pelo pátio, fazendo Helena se encolher levemente. Gabriel instintivamente removeu seu paletó, oferecendo a ela, que após um momento de hesitação, aceitou. "Onde você está morando?" perguntou ele, notando as olheiras profundas em seu rosto. "Estou me virando", respondeu ela, evasiva. "Helena, num albergue para mulheres, ok?" admitiu ela finalmente. "Mas é temporário. Estou juntando dinheiro, fazendo alguns trabalhos de costura." O coração de Gabriel apertou. A ideia de que a mãe de seus filhos estava vivendo em um albergue enquanto ele ocupava uma cobertura de 500 metros quadrados era insuportável. "Venha comigo", pediu ele. "Tenho um apartamento vazio nos jardins. Você pode..." "Não", ela o interrompeu firmemente. "Não preciso de sua caridade, Gabriel." "Não é caridade." Ele respirou fundo, controlando sua frustração. "São meus filhos também. Tenho responsabilidade." "Responsabilidade?" Ela riu sem humor. "E onde estava essa responsabilidade quando você me deixou sozinha com um envelope de dinheiro?" As palavras o atingiram como um tapa. Helena continuou, sua voz tremendo levemente. "Sabe por que estou num albergue? Porque quando descobri a gravidez, estava morando de favor na casa de uma amiga. Quando a barriga começou a aparecer, o marido dela começou a fazer perguntas, insinuar coisas. Tive que sair. O dinheiro que você deixou? Usei todo em exames pré-natais, vitaminas, alimentação adequada para garantir que eles nascessem saudáveis." Gabriel sentiu o peso de cada palavra. Sua arrogância, seu medo, suas decisões equivocadas, tudo havia contribuído para colocar Helena naquela situação. "Me deixe consertar isso", pediu ele, sua voz mais suave. "Não por você, não por mim, mas por eles." Helena passou a mão sobre a barriga protetoramente.
E como pretende fazer isso? Primeiro, me deixe garantir que você e os bebês tenham conforto e segurança. Depois vou expor todas as mentiras do Eduardo, recuperar o controle total da empresa que é minha por direito. E então quero a chance de provar que posso ser um bom pai. E talvez, ele hesitou, talvez merecer uma segunda chance com você. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Ao longe, o som dos sinos da igreja anunciava 8 horas. Não posso voltar para o albergue hoje, confessou Helena finalmente, sua voz baixa. Perdi o horário limite de entrada por causa do trabalho voluntário. Venha comigo, ofereceu Gabriel novamente. Sem pressão, sem compromissos, apenas um lugar seguro para passar a noite. Amanhã, você decide o que quer fazer. Helena olhou para a noite fria de São Paulo, depois para sua barriga já visível, e finalmente para Gabriel. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Uma noite, concordou ela finalmente, e amanhã conversamos melhor. Enquanto caminhavam até o carro de Gabriel, nenhum dos dois percebeu a figura que os observava das sombras. Eduardo Montenegro baixou o celular com que havia fotografado a cena, um sorriso frio se formando em seus lábios. Seu primo estava prestes a descobrir que algumas mentiras têm consequências muito mais profundas do que se pode imaginar. O apartamento de Gabriel nos Jardins era exatamente como Helena lembrava da única noite que passaram juntos. Amplo, elegante e impessoal, como uma página de revista de decoração que ninguém realmente habitava. Ela permaneceu parada próxima à entrada, sentindo-se deslocada em seus jeans simples e camiseta larga. Você deve estar com fome, disse Gabriel, quebrando o silêncio constrangedor. Posso pedir algo? Na verdade, ela o interrompeu. Estou mais cansada que faminta. Se puder me mostrar onde vou dormir? Gabriel a conduziu até o quarto de hóspedes, um cômodo espaçoso com vista para a cidade iluminada. O banheiro tem tudo o que você possa precisar. E aqui, ele abriu um armário. Tenho algumas roupas novas que podem servir. Comprei para minha irmã, mas ela nunca veio buscá-las. Helena assentiu, ainda desconfortável com a situação. Quando Gabriel saiu do quarto, ela finalmente permitiu que seus ombros relaxassem. Caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Sua mão instintivamente acariciou a barriga quando sentiu um dos bebês se mexer. No closet, encontrou uma camisola de seda nova, ainda com etiqueta. Após um banho demorado, seu primeiro banho quente em semanas, vestiu a peça e sentou-se na cama king size, sentindo-se simultaneamente grata e apreensiva. Um som suave de batida na porta a surpreendeu. Helena, trouxe um chá de camomila e algumas bolachas, caso mude de ideia sobre a fome. Ela abriu a porta, encontrando Gabriel ainda em sua roupa social, embora a gravata já tivesse desaparecido e as mangas da camisa estivessem dobradas. Por um momento, seus olhares se encontraram, e uma corrente de eletricidade familiar passou entre eles. Obrigada. Ela pegou a bandeja, quebrando o momento. Mas você não precisa se preocupar tanto. Helena, ele passou a mão pelos cabelos num gesto que ela começava a reconhecer como sinal de nervosismo. Tem tanto que precisamos conversar. Amanhã. Ela o interrompeu suavemente. Por favor. Ele assentiu, respeitando seu espaço. Durma bem. Após sua saída, Helena sentou-se na poltrona próxima à janela, bebericando o chá enquanto sua mente vagava para o passado. Lembrou-se de sua vida antes das ruas, quando trabalhava como costureira em um ateliê de luxo. O acidente que vitimou seus pais, as dívidas que herdou, a espiral descendente que a levou a perder tudo. Seu celular, um modelo antigo e com a tela trincada, vibrou com uma mensagem. Seu coração gelou ao ver o remetente. Ainda me deve, princesa. E agora sei exatamente como você pode pagar. Na sala, Gabriel também estava perdido em pensamentos, um copo de uísque intocado em suas mãos. Seu telefone tocou, exibindo o nome de Eduardo. O que quer? Atendeu secamente. Primo, soube que você cancelou todos os compromissos hoje. Algum problema? O tom falsamente preocupado de Eduardo fez o sangue de Gabriel ferver. Nenhum que você já não saiba. Não sei do que está falando.
Eduardo riu suavemente. Mas já que mencionou, talvez devêssemos discutir o futuro da empresa. Tenho algumas revelações interessantes para compartilhar. Amanhã, Eduardo. Na minha sala, 8 da manhã. Como quiser. Ah, e Gabriel, mande lembranças à sua convidada. A linha ficou muda, deixando Gabriel com uma sensação crescente de inquietação. Como Eduardo sabia sobre Helena? No quarto, Helena encarava a mensagem em seu celular, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O passado que tanto tentara deixar para trás estava voltando para assombrá-la. E agora não era apenas sua vida que estava em risco. A noite avançava sobre São Paulo, e naquele apartamento luxuoso, 2 corações inquietos aguardavam o amanhecer, cada um carregando seus próprios segredos e temores. O destino havia-os reunido novamente, mas as sombras do passado ameaçavam obscurecer qualquer possibilidade de um futuro juntos. A manhã chegou com uma garoa típica de São Paulo. Gabriel já estava em seu escritório às 7h30, revisando documentos antigos da empresa. Cada página revelava mais inconsistências, todas conectadas de alguma forma a Eduardo. Seu primo havia sido mais meticuloso em sua conspiração do que imaginava. Às 7h55, Marina entrou apressadamente. Senhor Montenegro, seu primo Eduardo está aqui. E há algo que precisa saber. Ele trouxe um advogado e um oficial de justiça. Gabriel sentiu o maxilar tensionar, mas manteve a compostura. Mande-os entrar. Eduardo entrou com seu característico sorriso presunçoso, seguido por 2 homens de terno. Bom dia, primo. Espero não estar interrompendo nada. Ou alguém. Vá direto ao ponto, Eduardo. O primo sentou-se confortavelmente, ajustando seu terno italiano. Soube que você descobriu sobre o pequeno arranjo com o Dr. Meirelles. Impressionante como alguns segredos não permanecem enterrados, não é? Pequeno arranjo? Gabriel se levantou, sua voz controlada, mas carregada de fúria. Você manipulou minha vida inteira. Por favor, Eduardo riu. Eu fiz um favor a você. A empresa precisava de estabilidade, de certeza sobre sua sucessão. E você? Bem, você sempre foi muito emotivo para algumas decisões. O oficial de justiça pigarreou, estendendo um envelope. Senhor Montenegro, isto é para o senhor. Gabriel abriu o documento, seu rosto empalidecendo conforme lia. Era uma intimação judicial, alegando má gestão e solicitando seu afastamento temporário da presidência da empresa. É só uma medida preventiva, Eduardo explicou ainda sorrindo. Afinal, um homem emocionalmente instável, descobrindo-se pai de repente, morando com uma moradora de rua, o conselho ficará preocupado. Como você... Ah, tenho meus contatos, inclusive alguns que sua namorada conhece bem, pessoas às quais ela deve favores, digamos assim. No mesmo momento, o celular de Gabriel vibrou. Era uma mensagem de Helena. Precisamos conversar, urgente. Você tem 2 opções, primo. Eduardo se levantou, ajeitando a gravata. Pode lutar, expor todo o esquema do Dr. Meirelles, tentar manter seu posto e ver todos os segredos sombrios da mãe dos seus filhos virem à tona. Ou pode aceitar um afastamento temporário, com uma generosa compensação financeira, é claro. Gabriel sentiu o sangue ferver em suas veias. Anos de manipulação, mentiras e agora chantagem explícita. Mas algo em sua mente clicou. Eduardo não saberia sobre Helena se não tivesse conexões com seu passado. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou, mantendo sua voz neutra. Até o final do dia. Sou um homem justo, afinal. Eduardo caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, e Gabriel, diga a Helena que alguns débitos precisam ser pagos, não importa quanto tempo passe. Assim que ficou sozinho, Gabriel pegou o telefone. Precisava falar com Helena, entender que segredos ela carregava e principalmente protegê-la de Eduardo. Mas a chamada caiu direto na caixa postal. Voltou rapidamente ao apartamento, apenas para encontrar o quarto de hóspedes vazio. Sobre a cama perfeitamente arrumada, havia apenas um bilhete. Sinto muito, Gabriel. Há coisas do meu passado que podem machucar você e a empresa. Não posso permitir que isso aconteça. Não me procure. É melhor assim, Helena. Gabriel segurou o papel com força, amassando-o levemente.
Eduardo havia planejado tudo meticulosamente, usando o passado de Helena como arma. Mas seu primo havia cometido um erro crucial. Subestimou o que Gabriel estava disposto a fazer para proteger sua família. Pegou o telefone novamente, desta vez discando um número que não usava há anos. Carlos, aqui é Gabriel Montenegro. Lembra quando disse que me devia um favor? Preciso que você encontre alguém para mim. E preciso saber tudo sobre as conexões do meu primo Eduardo com agiotas e cobradores de dívidas. A caçada estava apenas começando, e Gabriel sabia que tinha que ser mais rápido que Eduardo. Em algum lugar de São Paulo, Helena carregava não apenas seus filhos, mas segredos que poderiam destruir ou salvar tudo que ele havia construído. A tarde caía sobre São Paulo quando Carlos, um ex-investigador particular, encontrou Gabriel em um café discreto no centro da cidade. O lugar estava praticamente vazio, exceto por alguns executivos apressados buscando sua dose diária de cafeína. Você não vai gostar do que descobri, disse Carlos deslizando uma pasta sobre a mesa. Seu primo tem conexões com um grupo de agiotas que atua na região da 25 de março. Eles se especializam em emprestar dinheiro para pequenos empresários desesperados. Gabriel abriu a pasta, encontrando fotos e documentos. Seu estômago revirou ao ver o nome de Helena em um dos contratos antigos. A data coincidia com o período do acidente de seus pais. O ateliê de costura onde ela trabalhava estava indo bem, continuou Carlos. Mas após perder os pais, ela herdou dívidas substanciais do tratamento médico deles. Tentou manter o negócio funcionando, mas precisou de dinheiro rápido, completou Gabriel, sentindo um aperto no peito. Exatamente. E adivinha quem era o verdadeiro dono da empresa de empréstimos? Gabriel fechou os olhos, já sabendo a resposta. Eduardo. Seu primo construiu um império paralelo de agiotagem. Usa informações privilegiadas da Montenegro Enterprises para identificar negócios em dificuldade. Oferece empréstimos predatórios e depois absorve as empresas quando não conseguem pagar. Gabriel completou, sua voz carregada de desgosto. Quantas vidas ele destruiu? Carlos tomou um gole de seu café antes de continuar. Helena conseguiu pagar parte da dívida, mas quando o ateliê faliu, ela ainda devia uma quantia considerável. Eduardo manteve a dívida ativa, provavelmente sabendo que um dia poderia usar isso contra alguém. Contra mim, murmurou Gabriel. Ele deve ter descoberto sobre nossa noite juntos e começou a monitorá-la. Tem mais. Carlos hesitou. Consegui rastrear o celular dela. Está em movimento pela região do Brás, próximo a algumas confecções antigas. Gabriel se levantou imediatamente, mas Carlos o deteve. Espere. Tem pessoas de Eduardo vigiando a área. Se você aparecer, pode colocá-la em risco. Naquele momento, o celular de Gabriel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Igreja Santa Cecília, 19 horas. Venha sozinho. Kátia. Preciso de sua ajuda, Carlos, disse Gabriel, já formulando um plano. Quero todos os documentos que provem as atividades ilegais de Eduardo e preciso que você monitore os movimentos dele hoje à noite. Gabriel, Carlos o alertou. Seu primo não é apenas um empresário corrupto. Ele tem gente perigosa trabalhando para ele. E eu tenho algo mais importante para proteger agora, respondeu Gabriel, olhando para a foto de Helena que estava no arquivo. Uma família. Enquanto isso, em uma pequena confecção no Brás, Helena costurava rapidamente, suas mãos habilidosas movendo-se com precisão sobre o tecido. Havia conseguido trabalho temporário graças a antigos contatos, mas sabia que não poderia permanecer muito tempo no mesmo lugar. Sua costura é impecável, comentou a dona do local, uma senhora idosa. Tem certeza que não quer um emprego fixo? Helena sorriu tristemente, sua mão descansando sobre a barriga cada vez mais visível. Não posso, Dona Maria, mas obrigada. Olhou para o relógio. 17h30. Teria que sair logo para chegar à igreja no horário combinado. Não queria envolver Gabriel ainda mais nessa história, mas após receber mais ameaças de Eduardo, percebeu que precisava contar toda a verdade. Do lado de fora da confecção, um homem falava ao telefone. Ela está aqui, Sr. Eduardo. Deve estar saindo em breve. A noite se aproximava, e com ela a promessa de um confronto que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos.
Na Montenegro Enterprises, Eduardo observava a cidade através de sua janela, um sorriso frio em seus lábios enquanto planejava seu próximo movimento. O destino de uma das maiores empresas do país, o futuro de uma família ainda não formada e as vidas de dezenas de pessoas que foram prejudicadas por Eduardo convergiam para um único ponto: a Igreja Santa Cecília, às 19 horas. O sino da Igreja Santa Cecília badalava anunciando 19 horas, quando Gabriel estacionou seu carro a uma quadra de distância. A noite estava excepcionalmente fria para um outono paulistano, e uma névoa fina pairava sobre as ruas do centro, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Caminhando com cautela, Gabriel observava cada sombra, cada movimento. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Eduardo tinha gente perigosa trabalhando para ele, mas nada disso importava agora. Sua prioridade era Helena e os bebês. Ao se aproximar da igreja, avistou uma figura feminina encostada em um dos pilares do pátio. Helena. Seu coração acelerou, mas antes que pudesse chamar por ela, notou um movimento suspeito nas sombras próximas. Helena, cuidado! Gritou, correndo em sua direção. Tudo aconteceu em questão de segundos. 2 homens surgiram das sombras, agarrando Helena pelos braços. Gabriel se lançou contra eles, mas foi detido por um terceiro homem que surgiu por trás. Que cena tocante! A voz de Eduardo cortou o ar, enquanto ele emergia da escuridão. O herói correndo para salvar sua amada. Pena que a vida real não é um conto de fadas, não é, primo? Salte-a, Eduardo, rosnou Gabriel lutando contra o homem que o segurava. Seu problema é comigo. Eduardo riu, aproximando-se de Helena. Oh, mas você está enganado. Meu problema sempre foi com ambos. Você, o herdeiro legítimo que eu não podia simplesmente eliminar. E ela, a pequena costureira que se recusou a ser mais uma peça no meu tabuleiro. Helena, ainda presa pelos capangas, encarava Eduardo com um misto de medo e desafio. Eu já te disse, não tenho como pagar essa dívida. Mas tem, querida. Eduardo sorriu maliciosamente. Tem sim. Veja bem, com você grávida do meu querido primo, as possibilidades são infinitas. Imagine os escândalos, as manchetes. Herdeiro dos Montenegro engravida moradora de rua. Isso por si só já derrubaria as ações da empresa. Gabriel sentiu o sangue ferver. Você não ousaria. Ousaria? Primo, eu já usei muito mais. Eduardo se voltou para ele. Quem você acha que orquestrou o acidente dos pais dela? Um infeliz incidente de trânsito que os deixou com dívidas hospitalares astronômicas. O cenário perfeito para meu esquema de empréstimos. O choque da revelação atingiu Helena como um raio. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto a terrível verdade se revelava. Você matou meus pais? Ela sussurrou incrédula. Eduardo deu de ombros como se discutisse o clima. Negócios são negócios, querida. Nada pessoal. Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar ao longe, aproximando-se rapidamente. Parece que temos companhia. Eduardo franziu o senho. Uma pena. Estava gostando da nossa pequena reunião familiar. Acabou, Eduardo, Gabriel falou. Um novo vigor em sua voz. A polícia tem todas as provas das suas atividades ilegais. Carlos entregou tudo. O rosto de Eduardo empalideceu por um instante, mas logo recuperou sua compostura. Sempre o escoteiro, não é, Gabriel? Mas você esquece que tenho conexões poderosas. Uma noite na cadeia e estarei livre antes do café da manhã. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Os capangas de Eduardo começaram a ficar nervosos, olhando para seu chefe em busca de orientação. Soltem-nos, ordenou Eduardo, ajeitando sua gravata. Isso não acabou, primo. Longe disso. Enquanto os homens os soltavam e se dispersavam rapidamente, Gabriel correu para abraçar Helena, que tremia incontrolavelmente. Está tudo bem agora, murmurou ele, acariciando seus cabelos. Você está segura. Mas Helena se afastou, olhando-o com olhos marejados. Não, Gabriel, nada está bem. Seus pais... Meus pais... Não, tudo isso é uma bagunça enorme. As viaturas policiais chegaram, iluminando o pátio da igreja com suas luzes piscantes. Oficiais saltaram dos carros, correndo em direção a Eduardo, que, surpreendentemente, não ofereceu resistência.
Enquanto era algemado, Eduardo lançou um último olhar para o casal. Isso não acabou, Montenegro. Uma batalha não é a guerra. Gabriel abraçou Helena protetoramente, observando seu primo ser levado. Não, Eduardo. Para você, acabou sim. Mas enquanto as sirenes se afastavam e a noite voltava a ficar silenciosa, Gabriel sabia que muitos desafios ainda os aguardavam. A verdade sobre o passado de Helena, as manipulações de Eduardo e o futuro incerto da Montenegro Enterprises pesavam sobre eles. No entanto, com Helena em seus braços e a promessa de uma família por vir, Gabriel sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava no caminho certo. O amanhecer traria novos desafios, mas eles os enfrentariam juntos. As semanas que se seguiram à prisão de Eduardo foram um turbilhão de emoções e desafios para Gabriel e Helena. O escândalo envolvendo a Montenegro Enterprises dominou as manchetes, e o império que Gabriel havia herdado de seu pai parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Numa manhã ensolarada de sábado, Gabriel encontrava-se em seu escritório na cobertura, cercado por pilhas de documentos e relatórios. O som suave de passos o fez levantar os olhos, encontrando Helena parada na porta, sua barriga agora proeminente aos 6 meses de gestação. Você prometeu que hoje seria um dia de descanso, ela disse. Sua voz uma mistura de preocupação e carinho. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos já desarrumados. Eu sei. É só que há tanto a ser feito. Tantas vidas afetadas pelos esquemas de Eduardo. Helena se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. E você está fazendo tudo o que pode para consertar isso. Mas não pode carregar o mundo nas costas, Gabriel. Ele segurou a mão dela, beijando-a suavemente. Você tem razão, como sempre. Vamos dar um passeio, sugeriu Helena. O Parque Ibirapuera está lindo nesta época do ano. Enquanto caminhavam pelos caminhos arborizados do parque, Gabriel não pôde deixar de notar os olhares e sussurros das pessoas que os reconheciam. O escândalo ainda estava fresco na mente do público. Ignoro-os, Helena murmurou, apertando sua mão. Eles não conhecem nossa história. Gabriel assentiu, mas seus pensamentos vagaram para a montanha-russa emocional das últimas semanas. A revelação sobre o envolvimento de Eduardo na tragédia dos pais de Helena havia sido devastadora para ambos. Helena passou dias processando a informação, alternando entre momentos de profunda tristeza e raiva intensa. No que está pensando? Perguntou Helena, interrompendo seus devaneios. Em como somos sortudos, respondeu ele, surpreendendo até a si mesmo com a sinceridade de suas palavras. Apesar de tudo, estamos aqui, juntos. Helena sorriu, sua mão instintivamente acariciando a barriga. Os bebês estão inquietos hoje. Acho que concordam com você. Encontraram um banco à beira do lago, observando os cisnes que deslizavam graciosamente pela água. O contraste entre a serenidade do parque e o caos que enfrentavam no mundo exterior era gritante. Recebi uma ligação do Dr. Meirelles ontem. Gabriel comentou após um momento de silêncio. Helena se virou para ele, surpresa. O médico que falsificou seus exames? Gabriel assentiu. Ele quer testemunhar contra Eduardo. Diz que tem provas de outros esquemas, coisas que nem imaginávamos. Isso é bom, não é? Perguntou Helena, hesitante. É complicado. Gabriel suspirou. Cada nova revelação abala ainda mais a confiança dos investidores. A empresa está sangrando, Helena. Ela segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Escute-me, Gabriel Montenegro. Você é mais forte e mais inteligente do que Eduardo jamais foi. Você construirá algo novo, algo melhor, algo baseado em integridade e compaixão. As palavras dela tocaram Gabriel profundamente. Era exatamente o que ele precisava ouvir. Sabe, ele disse, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Estava pensando em transformar algumas das propriedades da empresa em centros de capacitação. Oferecer treinamento e oportunidades para pessoas que foram afetadas pelos esquemas de Eduardo. Os olhos de Helena brilharam com entusiasmo. Isso é maravilhoso. E que tal um programa especial para mães solteiras? Creches, cursos profissionalizantes.
Enquanto discutiam ideias, Gabriel sentiu um peso deixar seus ombros. Sim, o caminho seria longo e difícil, mas com Helena ao seu lado, sentia-se capaz de enfrentar qualquer desafio. De repente, Helena ofegou, levando as mãos à barriga. "O que foi?" perguntou Gabriel alarmado. Ela pegou a mão dele, colocando-a sobre sua barriga. "Sente isso?" "Eles estão chutando!" Gabriel ficou imóvel, maravilhado ao sentir os movimentos de seus filhos pela primeira vez. Lágrimas se formaram em seus olhos, e ele percebeu que, não importava quão difíceis fossem os desafios pela frente, esses pequenos momentos tornavam tudo valioso. "Obrigado", murmurou ele, beijando Helena suavemente. "Pelo quê?" ela perguntou, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dele. "Por não desistir, por me dar uma segunda chance, por esses milagres", ele respondeu, acariciando a barriga dela. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Ibirapuera, Gabriel e Helena permaneceram abraçados, sentindo os movimentos de seus filhos e sonhando com o futuro que construiriam juntos. A estrada à frente seria desafiadora, mas estavam prontos para enfrentá-la. Um passo de cada vez, com amor e determinação. O verão paulistano estava no auge, quando Helena entrou em trabalho de parto, 2 semanas antes do previsto. Gabriel, que nas últimas semanas mal saía do lado dela, estava em uma importante reunião com investidores quando recebeu a ligação. "Os bebês estão chegando." A voz de Marina, agora assistente pessoal do casal, soou aflita pelo telefone. Sem hesitar, Gabriel se levantou no meio da apresentação. "Senhores, peço desculpas, mas meus filhos estão nascendo. Continuaremos isso em outro momento." Deixando para trás um grupo de executivos atônitos, ele correu para o hospital, seu coração batendo freneticamente. Ao chegar, encontrou Helena já na sala de parto com Marina ao seu lado. "Você chegou!" exclamou Helena entre respirações ofegantes. Gabriel segurou sua mão, beijando-a suavemente. "Eu não perderia isso por nada neste mundo." As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Helena demonstrou uma força que Gabriel jamais imaginara. E quando finalmente ouviram o primeiro choro, seguido rapidamente pelo segundo, o mundo pareceu parar. "Parabéns", anunciou o médico. "São 2 meninos lindos e saudáveis." Com lágrimas nos olhos, Gabriel cortou os cordões umbilicais e logo os gêmeos estavam nos braços de Helena. Olhando para aquelas pequenas vidas, frutos de um amor inesperado e uma jornada turbulenta, Gabriel sentiu uma emoção indescritível. "Bem-vindos, Miguel e Rafael", sussurrou Helena, beijando suavemente a testa de cada um. Nos dias que se seguiram, enquanto Helena e os bebês se recuperavam no hospital, Gabriel dividiu seu tempo entre a família e os desafios que ainda enfrentava na empresa. A notícia do nascimento dos gêmeos Montenegro foi recebida com um misto de curiosidade e ternura pelo público, oferecendo uma pausa bem-vinda no turbilhão de escândalos dos últimos meses. Uma semana após o nascimento, com a pequena família já em casa, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Seu Alberto, o vendedor de balas que havia sido fundamental em sua busca por Helena meses atrás, apareceu na porta do apartamento. "Seu Alberto!" exclamou Gabriel surpreso. "Que prazer vê-lo. Entre, por favor." O senhor, visivelmente emocionado, entrou timidamente. "Desculpe vir sem avisar, Sr. Montenegro. É que, bem, eu queria ver a Leninha e os bebês." Helena, que estava amamentando Rafael no sofá, sorriu ao ver o velho amigo. "Seu Alberto, que maravilha ter você aqui." O vendedor de balas se aproximou, olhando com ternura para os gêmeos. "Eles são lindos, Leninha, parecem 2 anjinhos." Gabriel observou a cena, sentindo uma onda de gratidão. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. "Seu Alberto", começou ele, "lembra quando nos conhecemos no saguão da empresa?" O senhor assentiu, curioso. "Bem, estamos reformulando muitas coisas na Montenegro Enterprises, e uma delas é criar um programa de apoio a pequenos empreendedores. Gostaria que o senhor fosse nosso consultor nesse projeto." Os olhos do velho vendedor se arregalaram. "Eu? Mas eu sou só um vendedor de balas, Sr. Montenegro." Helena, que entendeu imediatamente a intenção de Gabriel, interveio. "Seu Alberto, o senhor tem anos de experiência nas ruas. Conhece as dificuldades, as necessidades reais das pessoas.
Sua sabedoria é exatamente o que precisamos. Emocionado, seu Alberto aceitou a proposta. Esse foi apenas o primeiro de muitos passos que Gabriel e Helena dariam para transformar a Montenegro Enterprises em algo maior que um simples conglomerado empresarial. Nos meses que se seguiram, enquanto os gêmeos cresciam, o casal trabalhou incansavelmente. O Centro de Capacitação para Mães Solteiras, ideia inicial de Helena, tornou-se realidade. Antigas propriedades da empresa foram convertidas em espaços de aprendizado e oportunidade. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após o nascimento dos gêmeos, Gabriel e Helena passeavam pelo Parque Ibirapuera, empurrando o carrinho dos bebês. Pararam no mesmo banco onde meses antes haviam sentido os primeiros chutes dos bebês. "Você consegue acreditar em tudo o que aconteceu?" perguntou Helena, observando Miguel e Rafael brincarem com seus chocalhos. Gabriel sorriu, abraçando-a pelos ombros. "Às vezes parece um sonho, mas então olho para vocês três e sei que é real, e que valeu cada momento difícil." Naquele instante, como se orquestrado pelo destino, seu celular tocou. Era seu advogado. "Gabriel." A voz soou animada do outro lado da linha. "O júri acabou de dar o veredicto. Eduardo foi condenado. Ele não vai mais incomodar vocês." Um peso que Gabriel nem sabia que ainda carregava pareceu se dissipar. Ele compartilhou a notícia com Helena, que o abraçou fortemente. "Acabou," ela sussurrou. "Realmente acabou." "Não," Gabriel respondeu, olhando para seus filhos e para a mulher que amava. "Está apenas começando. Nossa verdadeira história, nossa família, nosso legado, tudo está apenas começando." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando o parque em tons dourados, Gabriel Montenegro sentiu uma paz que jamais experimentara antes. O caminho havia sido tortuoso, cheio de desafios e revelações dolorosas, mas cada passo o levou exatamente onde deveria estar. Com Helena ao seu lado e seus filhos sorrindo no carrinho, ele sabia que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. A Montenegro Enterprises estava se tornando um símbolo de transformação e esperança, e sua família era o coração pulsante por trás dessa mudança. E assim, entre risos de bebês e o murmúrio da cidade ao redor, uma nova era começava para os Montenegro, repleta de promessas, amor e infinitas possibilidades. 5 anos se passaram desde aquela tarde no Ibirapuera. A Montenegro Enterprises havia se transformado em um modelo de negócios éticos e responsabilidade social, e a história de Gabriel e Helena inspirava pessoas por todo o Brasil. Era uma manhã de sábado quando Gabriel acordou com o som de risos infantis vindo da cozinha. Encontrou Helena fazendo panquecas, enquanto Miguel e Rafael, agora com 5 anos, ajudavam entusiasticamente, espalhando mais farinha do que misturando. "Papai!" gritaram os gêmeos em uníssono ao vê-lo, correndo para abraçá-lo com mãos cheias de massa. Gabriel riu, abraçando-os de volta. "Bom dia, meus pequenos chefes." Helena observava a cena com um sorriso, sua mão inconscientemente acariciando a barriga levemente saliente. Estavam esperando o terceiro filho, uma menina. "Temos uma surpresa para você", disse Helena, trocando um olhar cúmplice com os meninos. Rafael correu para pegar um envelope escondido na gaveta, entregando-o a Gabriel com orgulho. Dentro, havia um convite feito à mão. "Convidamos você para o Dia da Família na escola. Venha conhecer nossos projetos e nossa nova professora. Segunda-feira, 10 horas." "Vocês fizeram isso?" perguntou Gabriel, genuinamente emocionado. Miguel assentiu entusiasticamente. "Sim. E a tia Marina nos ajudou com as letras difíceis." Gabriel sorriu, pensando em como Marina havia se tornado parte integral de suas vidas, muito mais que uma simples assistente. "Não perderia por nada", garantiu ele, guardando o convite cuidadosamente. O final de semana passou rapidamente, e na segunda-feira, Gabriel e Helena chegaram à Escola dos Gêmeos, uma instituição que fazia parte do projeto social da Montenegro Enterprises, oferecendo educação de qualidade para crianças de todas as classes sociais. Ao entrarem na sala de aula, foram recebidos por uma jovem professora de cabelos cacheados e sorriso acolhedor. "Senhor e senhora Montenegro, que prazer conhecê-los pessoalmente." Ela os cumprimentou calorosamente.
Sou Luísa, a nova professora dos meninos. Enquanto conversavam, Gabriel notou algo familiar em Luísa, mas não conseguia identificar o que. Foi Helena quem fez a conexão primeiro. Luísa, você não participou do nosso programa de capacitação para jovens educadores há 2 anos? Os olhos da professora brilharam. Sim, foi graças a esse programa que pude concluir minha formação. Nem acredito que agora estou aqui ensinando os filhos de vocês. A realização atingiu Gabriel como uma onda. Ali estava diante dele o resultado tangível de seus esforços para transformar a empresa e impactar vidas positivamente. A manhã foi repleta de atividades. Os gêmeos apresentaram orgulhosamente seus projetos, desde pinturas até pequenos experimentos científicos. Gabriel e Helena interagiram com outros pais, muitos dos quais tinham histórias semelhantes de como os programas da Montenegro Enterprises haviam mudado suas vidas. Durante o intervalo, enquanto as crianças brincavam no pátio, Gabriel se afastou um pouco, observando a cena. Helena o encontrou alguns minutos depois. "No que está pensando?" perguntou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Gabriel respirou fundo, seus olhos marejados. "Em como tudo mudou. Em como estivemos perto de perder isso tudo." Helena assentiu, compreendendo. "Mas não perdemos. Estamos aqui, construindo algo significativo." Naquele momento, seu Alberto apareceu, acompanhado por um grupo de jovens empreendedores que participavam do programa de mentoria da empresa. "Senhor Montenegro", chamou ele animadamente, "olhe só quem veio visitar a escola." Gabriel e Helena cumprimentaram o grupo, ouvindo histórias de como o programa havia transformado suas vidas e negócios. Era evidente o orgulho nos olhos de seu Alberto ao apresentar seus pupilos. Enquanto conversavam, Miguel e Rafael vieram correndo, seguidos por seus colegas de classe. "Papai, mamãe", exclamou Rafael, "podemos mostrar a horta da escola para todo mundo?" A horta era um projeto especial iniciado por Helena, que ensinava às crianças sobre sustentabilidade e alimentação saudável. "Claro que sim", respondeu Helena sorrindo. Enquanto o grupo se dirigia para a área externa da escola, Gabriel se viu cercado por uma mistura de crianças animadas, jovens empreendedores esperançosos e pais gratos. A cena era um microcosmo de tudo o que haviam construído nos últimos anos. Olhando para Helena, que conduzia o tour da horta com paixão, para seus filhos que corriam felizes entre os canteiros e para as pessoas ao seu redor cujas vidas haviam sido tocadas por suas iniciativas, Gabriel sentiu uma profunda sensação de realização. A Montenegro Enterprises não era mais apenas uma empresa. Era um movimento, uma força de mudança positiva que se espalhava muito além dos limites de São Paulo. Naquela simples manhã de segunda-feira, em uma escola no coração da cidade, Gabriel Montenegro compreendeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. E com Helena ao seu lado e uma nova vida a caminho, o futuro nunca pareceu tão brilhante e cheio de possibilidades. O verão chegava ao fim em São Paulo, trazendo consigo a promessa de novos começos. Na cobertura dos Montenegro, os primeiros raios de sol encontravam Gabriel já desperto, contemplando a cidade que despertava lá embaixo. Ao seu lado, Helena dormia tranquilamente, sua barriga de 8 meses de gravidez subindo e descendo suavemente com cada respiração. Naquela manhã, a Montenegro Enterprises completava 7 anos desde sua grande reestruturação. 7 anos desde que Gabriel e Helena decidiram transformar não apenas suas vidas, mas as vidas de incontáveis pessoas ao seu redor. O telefone vibrou discretamente. Era uma mensagem de Marina. "Tudo pronto para a cerimônia de hoje. A imprensa já está chegando." "Boa sorte." Gabriel sorriu, recordando o caminho percorrido. A cerimônia de hoje marcaria a inauguração do maior projeto da empresa até então. O Complexo Educacional Montenegro, um campus que reuniria desde creches até cursos profissionalizantes, todos gratuitos e voltados para comunidades carentes. Helena se mexeu, abrindo os olhos lentamente. "Bom dia", murmurou ela, sorrindo ao ver Gabriel. "Bom dia, meu amor", respondeu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. "Como estão vocês duas hoje?" "Ansiosas." Helena riu, acariciando a barriga. "Acho que Lara sabe que hoje é um grande dia."
Enquanto se preparavam para o dia, os gêmeos irromperam no quarto, já vestidos com suas roupas de gala, terninho para Miguel e um vestido para Rafael, que desde cedo demonstrava sua fluidez de gênero, algo que os pais apoiavam incondicionalmente. "Estamos prontos, papai", anunciou Miguel. "Podemos ir logo?", completou Rafael, girando para mostrar seu vestido. Gabriel e Helena trocaram um olhar de orgulho. Seus filhos, agora com quase 6 anos, eram o reflexo vivo de tudo que acreditavam: amor, aceitação e a busca por um mundo melhor. A família chegou ao local da cerimônia pouco antes das 10 horas. O Complexo Educacional Montenegro era impressionante. Um conjunto de edifícios modernos e sustentáveis, cercados por áreas verdes e espaços de convivência. Conforme caminhavam para o palco montado para a inauguração, eram saudados por rostos familiares e novos. Seu Alberto, agora diretor do Programa de Empreendedorismo Social, acenava animadamente. Luísa, a professora dos gêmeos que haviam conhecido anos atrás, estava lá com um grupo de educadores, todos ansiosos para começar a trabalhar no novo complexo. Quando Gabriel subiu ao palco para fazer seu discurso, o silêncio tomou conta da multidão. Helena, sentada na primeira fila com os gêmeos, sorriu encorajadoramente. "Há 7 anos", começou Gabriel, sua voz firme, "eu acreditava que sucesso se media pelos zeros na conta bancária e pelo tamanho do império que construímos. Hoje, sei que o verdadeiro sucesso está nos sorrisos que ajudamos a criar, nas oportunidades que oferecemos e nas vidas que transformamos." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência. "Este complexo não é apenas um conjunto de prédios. É um símbolo de esperança, de segundas chances, de um futuro onde todos têm a oportunidade de crescer e prosperar. É o resultado de um sonho compartilhado por muitos de vocês aqui presentes." Gabriel então convidou Helena ao palco. Juntos eles continuaram o discurso, alternando suas falas de forma harmoniosa, como faziam em todos os aspectos de suas vidas. "Cada tijolo deste lugar", disse Helena, "carrega a história de alguém que acreditou na mudança. Dos jovens empreendedores que forneceram materiais sustentáveis, às mães que participaram do planejamento das creches, cada detalhe foi pensado com amor e propósito." Ao final do discurso, quando o casal se preparava para cortar a fita inaugural, Helena subitamente levou a mão à barriga, sua expressão mudando de surpresa para realização. "Gabriel", sussurrou ela, "acho que Lara decidiu que quer participar da inauguração também." Em meio à comoção que se seguiu, com Helena sendo rapidamente levada ao hospital, Gabriel se viu diante de uma escolha. Mas não era realmente uma escolha, ele sabia. Marina chamou ele, entregando-lhe as chaves simbólicas do complexo. "Você conduz a cerimônia daqui. Confio em você." Com um aceno de compreensão de Marina e aplausos da multidão, Gabriel partiu com Helena para o hospital, os gêmeos acompanhados por seu Alberto. Horas depois, em uma sala de parto muito diferente daquela de 6 anos atrás, Lara Montenegro veio ao mundo. Seu primeiro choro coincidiu exatamente com o momento em que, quilômetros dali, Marina cortava a fita inaugurando o Complexo Educacional Montenegro. Segurando sua filha recém-nascida, com Helena sorrindo exausta ao seu lado e os gêmeos cochilando no sofá do quarto, Gabriel sentiu uma completude que jamais imaginara ser possível. "Bem-vinda ao mundo, Lara", sussurrou ele. "Você acaba de nascer em um lugar um pouquinho melhor do que era ontem, e prometo que trabalharemos todos os dias para torná-lo ainda melhor para você e para todos." Helena estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos de Gabriel. Não eram necessárias palavras. O olhar que trocaram dizia tudo. Gratidão pelo caminho percorrido, amor pelo presente vivido e esperança pelo futuro que construíam juntos. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, encerrando um dia histórico não apenas para a família Montenegro, mas para toda a cidade. Um dia que marcava não um fim, mas um novo começo. Um amanhecer de possibilidades, de sonhos realizados e de promessas de um futuro mais brilhante para todos. E assim, com o nascimento de Lara e a inauguração do Complexo Educacional, uma nova página se virava na história dos Montenegro. Uma história de amor, superação e da eterna busca por um mundo melhor. Um gesto de bondade de cada vez.